Olá! Hoje trago-te um tema muito pertinente, o controle dos riscos profissionais, no âmbito da segurança e saúde no trabalho, claro. O meu nome é Mayra Romão, sou especialista em Química Industrial e Segurança e Saúde no Trabalho e ajudo os profissionais a prevenir as doenças profissionais e os acidentes de trabalho. Então, vamos daí. Antes do controle de riscos profissionais, obviamente temos que ter uma correta avaliação de riscos. Para saberes mais sobre a avaliação de riscos, consulta o meu vídeo anterior. E para teres acesso a todas as outras partilhas, sugiro que te subscrevas o meu canal, Mayra Romão, MWL Formação e Consultoria. Muito bem, vamos daí. Para fazermos o controle dos riscos profissionais, temos que seguir uma estratégia que é transversal a todas as áreas da atividade. Primeiro, tentamos eliminar o fator de risco profissional. Se não conseguimos eliminar, vamos tentar substituir ou reduzir o agente ou material presente no posto de trabalho, reduzir o seu efeito ou substituir por um isento de perigo ou menos perigoso. Isto aplica-se muito também, como exemplo, o caso dos agentes químicos. Termos um agente químico perigoso e estudarmos a possibilidade de ser substituído por um agente químico que não seja perigoso ou com menor perigo para a saúde dos trabalhadores. Estas duas primeiras etapas. Depois, 3 etapas muito importantes. As medidas de engenharia e medidas técnicas. E estas medidas podem atuar sobre o edifício, não é? Sobre a parte do edificado ou sobre as máquinas e equipamentos. E um exemplo que vos posso trazer aqui também é o caso das proteções coletivas de máquinas, encapsulamento de máquinas ou até a parte da consignação com o sistema lockout-tagout. Depois são as medidas organizacionais ou administrativas. Nós já atuamos sobre a máquina, já atuamos sobre a fonte, não é? Por exemplo, uma máquina ruidosa, vamos encapsular essa máquina e torna-se menos ruidosa, emite um ruído já aceitável, e depois vamos fazer com que adotem medidas organizacionais e medidas administrativas. E nesta fase podemos estar a falar de informação, formação aos trabalhadores, podemos estar a falar de rotatividade de turnos, expor trabalhadores em maior número a menores quantidades de agentes físicos, agentes químicos, agentes biológicos, ou fazer rotatividade de postos de trabalho para evitar o trabalho monótono, aumentar as pausas. Todas estas medidas são exemplos de medidas organizacionais e administrativas. Por último, a nossa 5ª medida de controle dos riscos profissionais tem a ver com os famigerados EPIs, ou EPIs, como muita gente diz, nos equipamentos de proteção individual. E sobre isto há muito a dizer. Mas aqui os equipamentos de proteção individual, como o nome indica, são individuais e devem estar adaptados aos fatores de risco existentes no local de trabalho. Por exemplo, se estivermos a falar de uma obra, essencialmente numa fase inicial, não é? Sem grandes fatores de risco profissional, antes de entrarmos na obra, normalmente o que acontece é termos capacete, colete, fotoluminescente, não é? As botas, biqueira de aço e palmilha de aço, ou outro material com a mesma resistência. São estes os equipamentos base, mas depois podemos ter o arnês, que também é um equipamento de proteção individual, os óculos, os auriculares, abafadores e outros equipamentos adaptados ao fator de risco. Espero que tenhas gostado desta partilha. Desejo que apliques de forma hierarquizada, primeiro no sistema macro até ao sistema de implementar diretamente, atuar diretamente sobre o trabalhador. Desejo que acompanhes as minhas próximas partilhas e se tiveres algum comentário ou se quiseres saber mais sobre o controle de riscos profissionais, contacta-nos através do nosso e-mail mayra.romão@mwl.pt ou pelas redes sociais, acompanha as nossas partilhas e aqui, obviamente, no meu canal de YouTube. Bem-ajam e que trabalhem em segurança.